Namastê! O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. O frutalense Lausamar Humberto está partindo em 2024 para o lançamento de seu 6º livro de poemas. Na juventude, ele já escrevia, mas em determinado ponto de sua vida, parou e apagou tudo, voltando a escrever no ano de 2010, quando começou a divulgar o seu trabalho e ter uma percepção diferente. A primeira obra, chamada O que Resta, foi publicada em 2015 e daí em diante ele continuou até reunir poemas para a segunda obra, que saiu em 2017, quando foi publicado O que Leva o Vento, e em 2020 veio o livro Chumbo. Em seguida, foi lançada uma coletânea chamada Por Enquanto, que foi reeditada em 2022, porque a primeira, que ficou pronta durante a pandemia, não teve um lançamento oficial e também foi obra de poucos exemplares. Ainda em 2022, veio a 5ª obra, Psicografia Poética Não Autorizada, e a próxima, segundo antecipou, já está pronta. Durante a entrevista, Lausamar disse como foi a trajetória desde que começou a se interessar pela escrita até publicar as suas obras. Eu acho que o escritor ele se torna primeiro um leitor, né? Então a minha ligação com a poesia, ela primeiro vem da leitura de poetas. Isso desde a escola, a partir do início do ginásio, 5ª, 6ª série, eu já comecei a ter contato com os poetas e esse gosto ele veio de maneira quase que natural. Aí a partir daí a gente começa, ainda na fase do colegial, né, no início da adolescência ali, você começa a escrever alguma coisa, e eu também tive essa fase, né, até lá por volta dos 19 anos, 18 anos, entrando na faculdade eu escrevia, até que já na faculdade eu parei de escrever. E eu fiquei um hiato muito grande, né? Eu fiquei durante praticamente 15 anos sem escrever nada. Porque eu olhava aquilo que eu tinha feito e tinha dúvidas se havia qualidade naquela poesia. Então eu resolvi parar, né? Parei, apaguei tudo que eu tinha, não tenho nada guardado desse período e fiquei durante muito tempo sem escrever nada. Até que em 2010 eu voltei a escrever, né? E foi engraçado, porque foi eu assistindo uma entrevista de um biógrafo do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa talvez seja um dos maiores poetas da língua, né, o português. E ele falava que o Fernando Pessoa não era um poeta imaginativo. E foi essa questão justamente que me contrariava. Eu achava que para ser um escritor eu precisava ser mais imaginativo. Eu me considerava pouco imaginativo. E aí quando eu vi numa entrevista ele falando que o Fernando Pessoa na verdade era um escritor pouco imaginativo, que ele tirava tudo da vida dele, né, a poesia nascia da sua existência, da sua vivência, eu pensei comigo, né, bom, desse jeito eu sei fazer, desse jeito eu posso. E comecei a voltar a escrever. Em 2010 eu escrevi um poema chamado Poema Cinza e gostei do resultado, achei que tinha ficado um bom poema, mostrei para algumas pessoas, as pessoas também gostaram. E aí eu falei, bom, posso voltar, né? Eu acho que eu tenho pulso para isso. E aí eu comecei a escrever vários poemas. Na época eu tinha um blog, né? Eu publicava isso num blog, depois veio o Facebook, eu comecei a publicar alguma coisa no Facebook. Até que um dia, na época eu era professor na UENG, até que um dia um colega, né, que lia meus poemas, ele falou, ó, Lausamar, você tem um livro pronto, né? É só você reunir esses poemas e publicar. E foi o que eu fiz. Em 2014, final de 2014, eu comecei a reunir esses poemas. E aí, em 2015, eu publiquei o meu primeiro livro, chamado O que Resta, com a seleção desses poemas que eu já havia feito anteriormente. Então e aí, a partir daí eu não parei mais. Em 2017 eu lancei meu segundo livro, O que Leva o Vento. Em 2020 eu lancei o terceiro livro, Chumbo.
E lancei também uma coletânea dos 3 livros, reunidos num livro só, coletânea por enquanto. Essa coletânea eu reeditei ela em 2022, porque ela tinha sido lançada na época da pandemia, poucos exemplares, não foi possível fazer um lançamento. Então em 2022 eu volto por enquanto, numa segunda edição. Em 2022 também sai o meu 5º livro, o Psicografia Poética Não Autorizada. Esse daqui foi o primeiro livro que sai por uma editora, a editora Folheando. Eu havia participado de um edital de chamamento de originais no início de 2002, fui selecionado e aí fiz a publicação desse livro em 2022. Então até hoje já são 5 livros, com o 6º já prontinho para ser lançado em breve. Ao falar de seu 6º livro, ele diz como foi que a obra surgiu e aponta que a publicação será a primeira que terá ilustrações. Esse 6º livro, eu participei no ano passado de um edital da Secretaria Municipal de Cultura pela Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo à cultura, especialmente ao audiovisual, mas aqui em Frutal a Secretaria colocou um edital para publicação de livros. E aí eu fiz a inscrição, apresentei um projeto da publicação de um livro de poemas. Esse projeto foi aprovado no edital da Paulo Gustavo, então agora esse ano eu tenho que publicá-lo. Ele já está pronto, eu já defini os poemas, a quantidade de poemas, e ele vai ser publicado pela primeira vez. Um livro meu de poemas, ele será ilustrado, Então acredito que a partir de abril a junho esse novo livro já vai existir. Como todo poeta, Lausamar tem uma fonte de inspiração e a dele, segundo disse, acontece de repente e o tema apenas surge em sua mente. A questão da inspiração é complicada, Tem alguns poetas, por exemplo, que não admitem a ideia de você falar em inspiração. Eu acho que eu fico no meio termo. Eu acredito que a poesia realmente ele é um trabalho literário, Você só consegue fazer um trabalho com força poética a partir do momento em que você trabalha com a linguagem. Não basta um simples derramamento emocional, estou aqui emocionado, vou escrever um poema. Não pode ser assim. Se você fizer isso, você vai estar fazendo poesia de má qualidade. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que precisa haver um trabalho com a linguagem. Então, para mim, poesia é emoção, é sentimento, mais mediado pelo trabalho da linguagem. Agora, eu também não sou daquele poeta que bate ponto todo dia. Vou me levantar às 8 horas da manhã, sentar no escritório e vou escrever um poema hoje. Não funciona comigo dessa maneira. Para que eu escreva um poema, é preciso que venha esse tema. E a gente percebe quando vem. Às vezes, quando eu estou conversando com alguém, uma frase que é dita, eu já pesco aquilo e falo, a partir daqui pode nascer um poema. Então eu preciso de ter esse start. É quase que um choque elétrico que vem assim na cabeça. A partir daquele momento, daquele início, eu vou começar a construir um poema. Os temas são muito variados, Eu acho que não existe tema proibido para a poesia. Você pode escrever sobre absolutamente o que você quiser. Não existe tema mais nobre ou menos nobre. É claro que você tem alguns temas que são universais, Você vai escrever sobre amor, sobre amizade, sobre relacionamentos, Essas coisas são naturais, O que é a vida, reflexões sobre o fim da existência, isso faz parte praticamente do nosso questionamento diário. Isso é matéria de poesia. Mas você pode escrever sobre qualquer coisa, um tema por mais banal que seja, ele pode, a partir dali pode se nascer um poema, desde que no meu caso exista algo que faça nascer a necessidade de que eu fale sobre aquele determinado assunto. Eu gosto muito de uma frase do Ferreira Goulart, poeta maranhense, que ele dizia que a poesia nasce do espanto. Eu concordo muito com ele. Para mim é mais ou menos assim que funciona. Eu preciso
ser acionado, eu preciso me espantar com algo, eu preciso ficar curioso sobre algo, eu preciso me emocionar com algo, para a partir dali nascer a vontade de escrever um poema sobre aquilo. Né? A Adélia Prado também, ela contava, né, que na infância a vida que ela tinha com a família, com os pais, com a mãe dela morreu nova, né? Ela tinha 14, 15 anos quando perdeu a mãe. Então aí ela percebeu que todos aqueles momentos que ela ficava encantada, na verdade aquilo já era poesia. Ela só não sabia que era poesia. Aí a partir do momento em que ela entendeu que aquilo era poesia e que ela podia, trabalhando com a linguagem, transformar aquele sentimento poético num poema, aí ela se tornou poeta, ela se tornou escritora. Então o poeta, eu acho que ele nasce assim, é quando ele percebe que aquilo que ele está sentindo no mundo, aquele sentimento poético, aquela coisa diferente, ele consegue captar aquilo e transformar através de um trabalho literário em algo que, lido depois, vai impactar outras pessoas. A capacidade desse impacto e a qualidade desse impacto é que vai mostrar, né, o tamanho e a qualidade também do poeta. De acordo com o poeta, as suas obras nascem sempre de uma impressão forte ou de um ponto emocional, mas o restante do processo é sempre mais racional. No meu caso, a poesia ela nasce de um ponto emocional, né? É quando eu percebo que aquilo me causou alguma reação e que aquela reação permite que eu escreva um texto poético. A partir daí, eu creio que é pura razão, né? É pura razão, porque fazer com que aquilo que eu estou sentindo tenha um impacto no leitor só vai ser possível se eu souber manejar muito bem a palavra, né? Então eu preciso trabalhar com as minhas ferramentas, e as minhas ferramentas são as palavras, né? Então esse momento ele precisa, no meu entendimento, ser racional, muito racional, porque se corre o risco, se você se deixar levar pelo lado apenas emocional, de produzir um texto que é frágil, né? Que quando você vai analisá-lo depois, já sem a emoção do momento, ele pode não ter a qualidade, pode não ser capaz de impactar as pessoas como deveria, se ele não tivesse sido trabalhado de maneira racional. Então é isso, há um pedaço de emoção, talvez seja o catalisador, é aquilo que vai fazer nascer o poema, mas a partir do momento em que eu começo a escrever, aí tem um lado racional, né, pensado, para ser o mais sincero possível, para ser o mais íntimo possível com o leitor, mas fazendo isso de uma maneira técnica, né, de uma maneira profissional, produzindo um texto literário de verdade. Lausamar diz que prefere não se pôr no lugar do leitor quando escreve e diz que a sua parte é lançar a proposta para que cada um tenha a sua reação em particular. Olha, eu acho que não dá para se colocar no lugar do leitor, porque cada um realmente vai ter uma reação diferente. Acontece algumas coisas, por exemplo, tem um outro poema que às vezes eu leio o poema e não tenho tanta segurança se ele tem uma força dramática, né, de uma força de apelo emocional para o leitor. E de repente, quando esse poema é divulgado, quando as pessoas tomam contato, elas se apegam demais ao poema. Então eu não consigo imaginar de fato qual vai ser a reação do leitor. Então na verdade a gente escreve o poema, mas a partir do momento que ele está publicado, você deixa de ser dono do poema. O poema é do leitor, ele que vai criar sentido para aquilo. É claro que muitas vezes ele pode, né, alcançar um sentido inicial que o poeta pensou, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a interpretação é muito diversa do que foi pensado inicialmente pelo criador. Eu acho que isso é absolutamente natural. Então quando você publica um livro, você deixa de ter um certo controle sobre ele.
o controle passa a ser total do leitor. O poeta ainda assinala que a sua proposta literária é sempre mais direta, sem muitas alterações. Normalmente, quando eu coloco o texto no computador, antigamente a gente escrevia à mão, né? Hoje é tudo no computador. Quando eu coloco o poema no computador, eu costumo escrever o poema inteiro já, né? Por quê? Na verdade, aquele poema já foi muito pensado na minha cabeça. Eu normalmente só parto para escrever o poema quando ele está pronto na minha cabeça. Então eu tive um momento inicial, um estalo, que me fez pensar sobre algo. Aquele pensar sobre algo vai fazendo com que eu crie versos. E esses versos eu vou armazenando na cabeça até o momento que eu sinto que está pronto para escrever. E aí eu passo para o computador e mexo muito pouco, né? Os meus poemas, depois que eu escrevo, são poucas alterações. Alguns poemas eu nunca alterei nada, nunca mudei um artigo, um A, um O, nada. Do jeito que eu pensei, do jeito que eu escrevi, ele ficou. Já alguns eu altero. Por exemplo, no meu primeiro livro eu publiquei um poema que depois eu não fiquei muito satisfeito com o resultado. Tanto que no segundo livro, quando eu publiquei um novo livro, republiquei os poemas do primeiro livro, esse poema não saiu, não entrou. Eu não publiquei ele novamente, porque eu não estava satisfeito. Até que um dia, eu lendo o poema, eu fiz algumas alterações e o poema me satisfez. Aí a partir dali, ele voltou a existir de novo, né? Porque eu tinha meio que abandonado o poema. Então isso acontece, mas o normal é que eu mexa muito pouco. Depois que eu escrevi, coloquei no computador, é raro ter alguma alteração. Para encerrar a entrevista, Lausamar leu um de seus poemas chamado Cântico a um Homem Bom. São áridas as escolhas da vida, mas és filho da esperança. A semente jogada no banhado é só esperança no arrozal. O primeiro choro da criança é cântico de fé nos destinos dos homens. São tempos sombrios e os desânimos cotidianos testam tua coragem. Tempo de homens bolhas que esperam se divorciar dos perigos do mundo. Só há salvação nos braços dados. O resto é estupidez voluntária. A ganância, a truculência e o desamor são escandalosos. Primadonas voluptuosas na paisagem. No entanto, em algum canto, um miserável compartilha o pão com o desconhecido de minutos atrás. E uma senhorinha zela pelo sono do filhinho da vizinha. De delicadezas e generosidades tímidas vão sendo construídos os escudos de tua sobrevivência. Quando derem por conta, estarás protegido e suportarás a hecatombe do cinismo e da avidez. É na perseverança que são talhados os bons. Você conheceu hoje mais um frutalense que tinha um sonho, apostou em si mesmo e já está pronto para publicar seu 6º livro. A equipe do Balaio de Ideias notou que o escritor, formado em Direito e Jornalismo, tem uma base forte, pois, como disse, primeiro se tornou leitor para depois se tornar poeta. O retorno à escrita resultou num poema que o levou a produzir outros, chegando ao ponto de ser notado e incentivado pelos amigos. E como foi o incentivo de um amigo que serviu como ponto de partida para que ele entrasse no mundo da literatura, nós recomendamos que você tenha sempre em mente estar na companhia de amigos que lhe incentive e que o elevem. Venha fazer parte deste balaio de ideias, assista aos nossos vídeos, curta o nosso trabalho, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho. Dê a sua sugestão pelo nosso e-mail ou WhatsApp e logo o seu tema vai ser abordado em um de nossos vídeos. No mês que vem, o nosso Balaio de Ideias faz o seu primeiro aniversário e nós continuaremos a contar com você nesta busca por seres humanos melhores. Namastê!